vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 10. Coloca o tema lá, meio grande hoje, mas... E essa palavra ela está dividida em duas partes, tá bom? As crianças já podem dirigir lá para a escolinha. Olha só, então, essa é a primeira parte da palavra. Olha lá o tema, diz assim: naquilo que me acho forte, pode tornar-se minha maior fraqueza. Vamos falar juntos? Naquilo que me acho forte, pode tornar-se. Olha só, gente. Talvez aquilo que você acha que você é mais forte na sua vida pode te derrubar. Pode você cair na sua fé. Então, eu quero ler esse capítulo todo aqui. Talvez você não tenha essa, como que eu vou dizer? Talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia, mas comigo aqui no domingo você vai ler. Então abra a sua palavra aí. Se você não tem a palavra, lá atrás nós temos Bíblia de estudo por R$20. É impossível você não comprar uma, tá? De estudo. E claro, se você quer aprofundar mais, né, por R$20. Aí a gente tem a Bíblia de estudos pentecostal. Eu tenho uma dessa aqui, quando eu preparo as mensagens, sempre é uma fonte de consulta muito boa, tá bom, gente? Com gráficos, é muito completa. E outra coisa, você olha ali, R$140, é o preço que você vai pagar na loja, tá? Sabe o que eu penso assim a respeito de investir em livros e em Bíblia de estudo? Eu tenho lá em casa umas 10 Bíblias de estudo. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que é barato, sabe por quê? Quanto tempo a pessoa gastou? Ela gastou talvez a vida dela para fazer uma Bíblia de estudo. O teólogo lá. Talvez a pessoa levou anos para escrever um livro. E ela te vende por R$30 ou R$40. É a experiência de anos de vida que você vai aprender com alguém que passou por lutas e talvez você não precise passar pelas mesmas lutas daquela pessoa. Então, quando você olha assim, nossa, está muito caro. Não, realmente, essa pessoa investiu a vida dela por 140 pila. Eu penso dessa maneira. Quando eu vou comprar um livro, eu nunca acho que é caro. Claro que eu não compro todos, né? Eu vejo o que me interessa. A gente tem uma biblioteca grande em casa lá, tá bom? Se você quer crescer na leitura e na palavra, invista. Lá atrás você pode depois, né? Então, se você não tem, então acompanhe ali, coloca para nós lá. 1 Samuel capítulo 10. Vamos fazer a leitura desse capítulo aqui. Samuel apanhou um jarro de óleo. Samuel é um profeta. E derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você procura já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está esperando com você. Está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro ainda uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão
descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Diga assim: e serei um novo homem. Tá? Se você é mulher, a Bíblia às vezes fala de homem aqui, mas quando ele refere às duas pessoas, aos dois gêneros. Um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está convosco. Na minha frente até Gilgal, vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? E ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e seus clãs. Tendo feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente, foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, e ele já chegou, disse o Senhor. E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então eles gritaram, eles prorromperam, dizendo: viva o rei! E Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou de volta
mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul se fingiu de surdo. Pai, aqui está a tua palavra, que ela venha trazer, meu Pai, revelação para o teu povo. Eu me humilho diante de ti, Senhor, e peço que o Espírito Santo venha usar a minha boca para ser um instrumento de Deus na vida de cada irmão aqui nesta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar, querido. Como eu falei para vocês, a palavra está dividida em duas fases, duas partes. Quero fazer uma breve introdução para vocês. Entenda uma coisa: o povo de Israel era dirigido pelo Espírito Santo através de juízes que Deus levantava naquela época. Homens como Samuel, um profeta, que dava destino para a nação, que quando a nação estava para ser invadida por inimigos, porque naquela época as nações, elas iam tomando posse das terras, elas iam ajuntando mais e mais terras. Por quê? Porque haveria então pasto para os animais, haveria agricultura para o povo, então o povo poderia saciar a sua fome. Por isso Deus então levanta Israel com as 12 tribos para ser um grande exército naquela época. Mas o povo de Israel, olhando para as outras nações, e as outras nações eram governadas por um rei, então a nação de Israel quis um rei. Mas se você olhar, Deus, Ele não quis, Ele não queria que o povo se dividisse para seguir um rei. A ideia de Deus era uma ideia de uma teocracia, que quer dizer o poder que vem de Deus, e aí as pessoas adoravam a Deus, e Ele que comandava o seu povo e dava poder e autoridade sobre as nações através do povo dele. Amém, gente? Então o que acontece é isso: o povo então pede um rei. Naquele momento, Samuel chega diante de Deus e fala assim: mas o povo está pedindo um rei, meu pai. E Deus então fala para ele: não, deixa que o povo escolha. Então, na realidade, o escolhido mesmo foi Deus. Deus que escolheu ele. Deus escolheu Saul para ser o rei. Então ele levanta o Samuel, e o Samuel, olha só, volta aí no capítulo 9, versículo 20 em diante. Samuel, 1 Samuel capítulo 9, verso 20, vai dizer assim: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, pois elas já foram encontradas. E a quem pertencerá o que é precioso em Israel, senão a você e toda a sua família? Gente, eu não vou falar todos os capítulos, todos os versículos do capítulo 9, mas ali o que aconteceu foi o seguinte: o Saul, ele vai procurar por 3 dias as jumentas do seu pai. Como que era o nome do pai de Saul? Como? Quis. O pai de Saul era um homem rico, um homem de posses. Então o pai dele fala assim: Saul, pegue o meu servo, vá com ele e comecem a procurar. Eles saíram procurar.
E ali naquele lugar onde eles estão procurando, eles já estão há 3 dias. E aí o servo de Saul fala assim: olha, aqui tem um homem de Deus. Naquela época, talvez na sua Bíblia esteja escrito vidente. Tem um vidente, naquela época eles chamavam de vidente, mas era o profeta. Tem um vidente aqui, e que ele pode nos dizer aonde estão as jumentas. E eles então vão se achegando até aquele lugar. Mas antes de ir, algo tinha no coração de Saul. Ele falou assim: olha, jamais nós podemos chegar diante de um homem de Deus sem a gente trazer um presente, sem trazer uma oferta. Não poderia naquela época se apresentar de mãos vazias ao homem de Deus. Então o servo dele diz assim: olha, eu tenho aqui um quarto aí de pratas e tal, eu tenho tantos de prata aqui, vamos levar isso, até lá. No capítulo 8 vai falar sobre isso, o verso 6 aqui, que vai dizer sobre isso, mas depois você lê em casa. Então o Saul diz assim: eu não tenho nada, mas o servo dele diz assim: não, eu tenho, vamos até ele. Então eles foram até o homem de Deus. Quando eles chegaram lá, aí é que as coisas começam a acontecer. Deus, ele escolhe as pessoas. Muitas vezes você está preocupado com algumas coisas, e você está indo atrás de alguma coisa que você perdeu. Você, assim como o Saul estava indo atrás das jumentas do pai dele, só que Deus tinha um propósito maior para a vida de Saul. E é assim que acontece muitas vezes. Olha só, capítulo 9, verso 17, diz assim: quando Samuel ouviu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Ele foi lá buscar alguma coisa, buscar o profeta, para o profeta revelar onde estavam as jumentas do pai. Foi naquele momento que Deus falou com o profeta Samuel e disse assim: esse aí é o escolhido, é o meu escolhido, que vai governar o meu povo. Talvez você tenha vindo aqui para buscar alguma coisa de Deus. Talvez é alguma coisa que você perdeu, ou é um problema que você quer resolver. São situações que têm pesado o seu coração, mas nesta noite o Senhor, ele está te escolhendo no mundo espiritual. Você veio buscar algo e ele te escolheu. Você acha que está buscando algo, uma solução para o seu problema, e você está caindo no quê? Na rede de Deus, na net de Deus. Você está caindo na rede de Deus. Então é isso que nós vemos aqui. Aí o Senhor escolhe as pessoas em meio a situações que nós não entendemos. Olha o versículo 19, então, que diz assim, versículo 19 do capítulo 9 ainda. Diz assim: respondeu Samuel: eu sou o vidente, que eu falei para vocês que é o profeta. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber, e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, pois elas já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a sua família? Sabe o que ele está falando aqui? Você está vindo procurar alguma coisa, e eu tenho algo maior para colocar na sua vida. É isso que ele está dizendo. E naquela época existia algo assim muito bacana. A Bíblia vai falar várias vezes de regaço. Sabe o que é o regaço? Isso aqui, ó. Olha para mim aqui. Regaço é isso. Muitas vezes Deus quer colocar coisas na sua vida e que você vai ter que ter estrutura para você poder abraçar no teu regaço tudo que o Deus vai colocar na sua vida. Por isso Deus não coloca coisas grandes
para a criança, porque a criança não tem estrutura física para suportar o que Deus coloca na vida dela. Quando eu digo física, eu digo assim, maturidade espiritual. Talvez você é adulto, mas você não tenha estrutura espiritual na sua maturidade para suportar aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Deus então escolhe esse homem. Deus revela para o Samuel: olha, esse aí é o rei. Esse aí é o rei. Diga para ele que ele não se preocupe, porque aquilo que ele está procurando, que são as jumentas do pai dele, já foram localizadas. E é no meio da luta que Deus te escolhe, meu irmão. É no meio da batalha, porque se as coisas estiverem tudo bem para você, você não vai buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus no meio da batalha, no meio de algo que ele tinha perdido. Então foi ali que ele foi buscar a Deus. E é nesse momento que a coisa está feia para o seu lado, e não era para ser assim, mas é assim que Deus, ele age dessa maneira para nos alcançar. Ele age dessa maneira para alcançar a gente. Por quê? Porque o homem é muito orgulhoso. O homem é muito orgulhoso, ele não vai buscar a Deus quando as coisas estão bem. Ele vai buscar a Deus quando as coisas estão feias. Então olha só, ele estava procurando as jumentas, mas ele foi achado. Verso 21. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo isso? Olha só, ele começa a falar coisas dizendo assim: não é para mim. Deixa eu te falar uma coisa: se você não quiser aceitar o chamado de Deus para coisas grandes, Deus já tem outra pessoa na fila no teu lugar. Você sai da frente e Deus coloca outro, e a bênção você perde. Então, quando Deus colocar algo na sua mão, pode ter certeza que Ele vai te capacitar para você fazer. E você pode dizer assim: pastor, mas eu não sei nem falar direito, eu sou uma pessoa semi-analfabeta, eu sou uma pessoa que não conheço das coisas, sou uma pessoa muito ignorante. Sabe, Deus, Ele vai capacitar você, se prepare, vai ter um tempo de preparo na sua vida. Mas aqui, Ele está escolhendo quem? Os improváveis. Olha só o verso 21, diz assim: não sou eu acaso um benjamita? Foi o que eu falei ali, já li esse versículo, né? Então ele começa a dizer assim: não, eu não vou, eu não tenho condições, eu sou incapaz. Mas Deus escolhe o improvável. É isso que Deus quer escolher. Deus não vai escolher aquele que já está pronto. Sabe por quê? Porque senão o orgulho vai encher aquele coração. Você veja bem, isso que a gente tem que entender: liderança não é para todo mundo, não. Tome como exemplo a nossa nação. Veja os candidatos que nós temos. Não vou falar de política, tá, gente? Vou falar de política bem no finalzinho, quando for para a eleição. E vou te mostrar pela palavra que você tem que votar em pessoa de Deus. Que está difícil lá, mas que você vai ter que orar para Deus te revelar quem é. Mas uma das coisas assim, é que Deus sempre vai, a liderança não é para todo mundo. E a gente sempre diz assim: não, todo mundo pode ser líder, todo mundo pode ser líder. Essa é a palavra que eu escuto muitas vezes lá no MDA. Mas isso não se sustenta, essa é a palavra. Nem todos serão líderes. A gente sempre vai ter que descobrir quem é o líder. Como eu falei, veja a nação, quantos intelectuais, quantas pessoas preparadas em economia, administração, quantas pessoas são mais preparadas do que esses candidatos. Mas um desses é que vai governar, sabe por quê? Porque liderança não quer dizer conhecimento nem intelectualidade acima da média. Liderança é você ter firmeza, é você não voltar atrás naquilo que Deus colocar na sua mão para você fazer. É assim que Deus age. Liderança começa já, sabe por onde? Pela sua casa. Liderar uma família não é fácil. Colocar filho no mundo é fácil, é só se deitar.
entendeu? Tem a relação sexual, dali 9 meses chega os bacurizinhos lá. E aí você vai ter que educar. Você vai ter que sustentar seus filhos. Você vai ter que gastar tempo com eles. Porque eles não nasceram sabendo, então você vai ter que ter um tempo com eles. Assim é o líder. Assim é o grande homem de Deus. E ele começa assim, dizer assim, não, a minha casa é a menor, eu não sei o que e tal. Mas primeiro Deus te escolheu. Esse é o primeiro ponto que nós estamos vendo hoje aqui. Diga assim, Deus me escolheu. Por isso eu estou nesse lugar. Ponto 2 aqui que eu quero ver com você. Deus, quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele sustenta. Olha só, vai lá para o capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 3 e 4. Diz assim, então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães e o outro uma vasilha cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães, o que você deve aceitar. Quando Deus te chama, meu irmão, Deus te sustenta. Uma das coisas que a gente tem visto são pessoas que elas ficam com medo do amanhã. Porque agora eu vim para Deus e agora as coisas ficaram meio difíceis. Agora eu achei que tudo ia dar certo e tal. E eu muitas vezes me vejo sem chão. Sabe, Deus, Ele vai te provar e vai te aprovar. Só depende de você passar no teste de Deus. Porque a Bíblia diz, coloca lá, 2 aos Coríntios, só deixa marcado aqui sua Bíblia, mas 2 Coríntios 5:7, vamos ver o que está escrito lá, que você vai ter que aprender a confiar em Deus, né? Diz assim, porque andamos por fé e não por, olha só, porque andamos por fé e não por, você não vai olhar, você não vai andar pela visão sua aqui na terra, você vai ter que ter uma visão sobrenatural, porque Deus, quando Ele te chama, Ele te sustenta. Foi o que aconteceu. Samuel falou assim, olha, lá naquele lugar, lá do lado do carvalho de Tabor, lá vão ter 3 homens, um vai estar com 3 cabritos, você não vai comer carne por enquanto, tá? Porque você não tem estrutura espiritual para mim te dar carne. Vai ter vinho lá, você não vai poder tocar naquele negócio, porque se você tomar um gole de vinho, você volta para o mundo, mas eu vou te sustentar à base de pão. Sabe o que é isso? É o maná diário. Deus vai te dar todo dia e não vai faltar. Ele vai te sustentar. É isso que Ele está dizendo para você. Se você tiver medo, né? Diz assim, não, vamos guardar para amanhã. Vamos fazer estoque. Vamos não sei o quê. Vamos nos preocupar aqui. Vamos encher a nossa despensa. Queridos, Deus, Ele não age dessa maneira. E nós temos visto aqui na igreja a cada dia. Quando chega perto de pagar o aluguel, os tesoureiros e o seu esposo ficam com os cabelos em pé. E a gente diz assim, não, fica tranquilo, vai dar certo. Fica tranquilo, ainda chega aqui às vezes um missionário, alguém que vem aqui trazer uma palavra, a gente, não, dá uma oferta e bem gorda para ele. Ah, mas dá a oferta lá que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Sabe o que acontece? No mês passado, não foi nesse, né? No retrasado, pastor? Foi no mês passado, né? Mês passado ele não tinha dinheiro e tal, nós pegamos e demos uma oferta, que a pessoa deu uma oferta aqui no altar, de 10 vezes mais aquela oferta, que nós demos para o missionário. E nós conseguimos então pagar o aluguel. E o aluguel não é barato. De todo esse, pode ter certeza que não é barato. Um prédio desse tamanho não é barato. Então, Deus sempre vai te provar no extremo, meu irmão. Se você quer coisa grande, não adianta você querer ficar andando só no seu limitezinho. Você tem que andar acima do teu limite. Você tem que andar por fé e não por vista.
Foi isso que Samuel falou, estava aqui ensinando para esse homem de Deus, que era o Saul. Então, se ele chama, ele sustenta. Se ele sustenta, ele cuida. Sabe por quê? Porque quando ali então o Saul, ele se jogou, não, eu topo sim, eu aceito o desafio. Quando ele topou o desafio, olha o que acontece aqui no versículo 2. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles te dirão que as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você coloca o seu coração no altar de Deus, os seus problemas são transferidos para o Senhor Jesus. É isso que ele está falando aqui, ó. Quando você quer servir a Deus, se coloca para servir a Deus, os teus problemas já não são mais seus, eles passam a ser de Deus, do Senhor Jesus. Amém, querido? Você crê nisso? O problema é que a gente não acredita. A gente sempre vai querer andar por vista e não por fé. A gente sempre quer um respaldo, quer que alguém venha, quer que alguém fale alguma coisa e tal. E Deus está falando hoje aqui através da sua palavra para você, meu irmão. Basta você crer que as coisas vão acontecer na sua vida. Então, se Deus chama, Ele sustenta. Se Ele sustenta, Ele cuida. E se Ele cuida, Ele prepara. Essas 3 coisas têm que ficar na sua cabeça. Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Ele sustenta, Ele cuida das suas preocupações. E quando Ele cuida, Ele prepara. Olha só o versículo 6 aqui. Vai dizer assim. O Espírito do Senhor se apoderará de você. E com Ele você profetizará e será um novo homem. Olha só, ele diz assim que a gente vai ser um novo homem. Por quê? Porque Ele vai nos mudar. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, meu irmão. E você então começa a mudar. As suas atitudes, elas têm que mudar. Porque é o seu testemunho de vitória agora, que Deus vai começar a fazer coisas na sua vida, que você vai ficar, eu já falei esse versículo, né? Como quem sonha, diz assim, poxa, me belisca porque eu não estou acreditando, as coisas estavam todas fechadas, as portas não se abriam, e agora as coisas estão mudando para a minha vida. É assim, sabe por quê? Porque quando Deus chama, Ele sustenta, quando Ele sustenta, Ele cuida, e quando Ele cuida, Ele prepara. Ele coloca a unção dEle sobre sua vida. Assim, verso 7, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. E aí, ele diz aqui, o versículo 10, no 9, diz assim: quando se virou para afastar-se Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Sabe o que é? Deus vai transformar seu coração. Se você era uma pessoa dura, uma pessoa rude, uma pessoa nervosa, escandalosa, uma pessoa que não tinha paciência, uma pessoa que queria tudo na hora, no seu tempo, agora você tem que aprender a obedecer e ouvir a voz de Deus, e o tempo dele é o tempo correto para você. As coisas não vão acontecer como você quer, é como Deus quer que aconteça na sua vida. Só 2 aqui pegaram essa palavra. Então deixa eu tomar. Olha só. Então, versículo 9, nós já lemos aqui. Vamos ver o 10. Assim, chegando em Gibeá, um grupo veio na direção dele, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Ele começa então a ter outra atitude.
Você veja, até o tio dele no versículo 14, depois você lê, o tio dele diz assim, olha, mas poxa vida, o Saul está diferente. As pessoas vão começar a dizer que você está diferente agora. As pessoas têm dito já isso para você, que você está mudado? Se ainda não aconteceu, então você precisa se render ao Senhor Jesus nessa noite, para que o Espírito Santo venha sobre você e as pessoas comecem a reconhecer que você mudou, que você está sendo transformado a cada dia. Esse é o sinal, porque ali diz assim, olha, os sinais vão acontecer. Ele está falando ali, né? O Samuel falou assim, olha, os sinais vão acontecer, os sinais vão mostrar. Quais são esses sinais? É que a vida do Saul começou a mudar. Ele tinha umas qualidades boas, ele era humilde, ele era uma pessoa tímida, né? Essa era uma das qualidades dele. Mas uma das coisas que quando Deus levanta homens de Deus, quando Deus te levanta, meu irmão, pode ter certeza que as pessoas vão ter que confirmar isso também. Isso é profético na sua vida também. Amém, queridos? Deixa eu te mostrar aqui pela palavra. Porque às vezes você foi ungido por Deus. Deus te escolheu. Quem Deus escolheu aqui nessa noite já? Levante sua mão. Agora você vai ter que ter autoridade com o povo. O povo vai ter que reconhecer a autoridade que Deus colocou na sua vida. O Samuel chamou o Saul lá e falou assim, olha, eu vou te ungir aqui. Ungiu ele, começou a falar as profecias para ele, dizendo assim, você vai governar. Você não precisa se preocupar com 3 mulinhas não. Você vai ter manadas de mula. Você vai ter manadas de boi. Você vai ter manada de camelo. Você vai ser um homem mais rico dessa terra. Ele estava preocupado com 3 mulinhas. Você está preocupado com migalhas que você tem comido. E Deus quer te dar coisas grandes. Deus quer te dar coisa grande nessa noite, meu irmão. É isso que Ele quer te dar. Basta você crer. Então, aí, Ele tem que confirmar o reino. Mas Ele tem que confirmar como? Diante do povo. Talvez você é um líder de célula aqui nessa casa. Talvez você já lidera, talvez você é até um supervisor. Mas sabe o que tem que acontecer? As pessoas têm que reconhecer a autoridade de Deus na sua vida também. Não adianta só você querer impor a sua autoridade. Me obedeço, porque se não me obedecer, você vai para o inferno e começa aquela bobeira. Aquilo que não é pregado nesse altar. Porque a autoridade, ela não se impõe, ela se conquista. Você conquista. Como? Como que você conquista? Veja só. Versículo 20, então, aqui do capítulo 10. Diz assim, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram-no de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram, viva o rei! Acordou aí você que estava meio dormindo? Viva o rei! Olha só, o que aconteceu? O Samuel, ele reúne o povo lá. Não era uma igreja como nós aqui hoje, de 160 ou 100 ou 200 pessoas, não. Era milhões de pessoas, gente. Como que o Samuel falou, não sei. Não tinha microfone, não tinha som. Porque quando eles saíram de lá da terra do Egito, eles saíram, já eram 3 milhões, gente. Era muita gente. Então aqui o Samuel reuniu todas as tribos. E aí o Saul está onde? Lá escondido, atrás das bagagens.
E naquela época, aqui essa Bíblia não fala, mas tem uma outra versão, até não sei se ali falou, que existia Urim e Tumim, que eram duas pedras que eram colocadas na estola sacerdotal, do sacerdote. E eles então jogavam aquelas pedrinhas e tiravam sorte. Não é para você ir na sortista hoje, tá, meu irmão? Nem para você ver tarô. Mas naquela época o Espírito Santo vinha sobre o homem de Deus, somente. Então, para confirmar o chamado de Saul, ele tinha que jogar aquele Urim e Tumim e fazer vir as tribos. E foi jogado a sorte ali e saiu a tribo de Benjamim. Depois jogou de novo, saiu a família do Matre, e que era a família do Quis, do pai dele. E depois saiu, não sei como, saiu ali o Saul. E ele chamou então Deus confirma. Quando Deus chama você, meu irmão, quando Deus levanta você, Ele confirma. Mas o que isso me ensina aqui? É que não é só nós como líderes ungindo você como um líder na casa de Deus. As pessoas vão ter que reconhecer a autoridade de Deus em você. E não é você impondo a sua autoridade. Sabe como que você vai recebendo mais autoridade na casa de Deus? Quanto mais humilhado você for, quanto menos você revidar, você começa a receber mais autoridade. Sabe quando que eu vejo autoridade? Eu vejo autoridade quando o povo vai levantando. O povo é que levanta. O povo que levantou ele aqui, Deus tinha mostrado, esse é o rei. Agora o povo tem que levantar também. É quando você é mordido pelas suas ovelhas, quando você é afrontado pelos seus discípulos, quando eles dizem coisas que muitas vezes você diz assim, mas não é justo, eu não fiz isso. Sabe como que isso acontece? É quando você é crucificado. E essa pessoa, ela vai pegar os cravos e o martelo e ela vai te pregar naquela cruz lá. E você não vai ter como sair daquela cruz, descer daquela cruz para bater em ninguém, porque você está crucificado. E aí se cumpre a palavra que Jesus falou, que quando ele fosse levantado, ele atrairia a muitos. Jesus falou assim, quando eu for levantado eu atrairei a muitos. E hoje você está aqui porque Jesus foi levantado naquela cruz. Ele morreu naquela cruz por você e ele atraiu multidões. Então você que quer ser um líder na casa de Deus, pode se preparar para ser crucificado. E o seu algoz talvez seja o seu irmão, que vai pegar o martelo e os cravos e vai te pregar lá. E você vai ter que ficar quieto. Porque é assim que Deus dá autoridade. É assim que Deus dá autoridade para os líderes dele na sua casa. Ele levanta você, mas ele te crucifica lá. E lá você não pode sair. Amém, gente? Entende isso agora? Muitos querem ser líder, mas não querem ser humilhados. Muitos querem ser líder, mas não querem ser rejeitados. Né? Porque você veja bem, a liderança de uma nação é uma liderança autoritária em favor dele. Mas a liderança da casa de Deus é em favor das pessoas. Ela é diferente. Você está aqui para servir as pessoas. Os servidores públicos não entendem isso, que eles têm que servir as pessoas, mas eles vão lá para ser servidos. Mas no reino de Deus não é assim, meu irmão. No reino de Deus, se eu quero então ser usado por Deus, se eu quero crescer no reino de Deus, eu vou ter que renunciar mais. Eu vou ter que renunciar às minhas vontades. As pessoas vão pedir coisas para você fazer que você vai dizer assim, poxa, mas está difícil de fazer isso. Pois é, mas Deus usa quem? Pessoas.
Deus usa irmãos para tratar com a gente. Deus usa pessoas para quebrar o nosso orgulho. Deus usa pessoas e você vai dizer assim: poxa, de novo esse irmão, de novo esse aí pegando no meu pé, de novo. Pois é aquele. Deus está usando aquele vaso ali para fazer você crescer na sua fé. É para isso que existem as pessoas. Por isso que tem pessoas que não ficam na igreja, porque elas não entendem o propósito de Deus. Para que haja crescimento da sua vida, você vai ter que engolir um monte de sapo aí, de marcha ré ainda dentro da sua boca. É assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus, ele só tem uma coisa parecida com o mundo, sabe o que é? O CNPJ, partiu dali, acabou. E uma ata, mais nada. Partiu dali, é só a palavra de Deus e ao tratar de Deus na nossa vida a cada dia. Amém, queridos? Vamos para o último ponto. Onde que Saul era forte? Onde Saul era forte? Saul era forte no seu caráter. Ele disse assim, lá no capítulo 9, ele diz assim: olha, como que nós vamos chegar no homem de Deus de mão vazia? Então ele sabia que ele tinha que apresentar um presente ali para o homem de Deus. Ele tinha isso, é uma fortaleza dele, né? Uma coisa assim, que aqueles homens, que você pode ver aqui no versículo 27 do capítulo 10, diz assim: eles desprezaram o rei Saul e não lhe trouxeram presente algum. Quando o rei foi ungido e foi aclamado vivas ao rei, existiam ali, a minha Bíblia é bem forte, né? Ela diz assim: aqueles homens vadios. Não sei, ali não fala os homens vadios, ele fala ímpios, mas vadio e ímpio está meio igual. Então ele diz assim: aqueles homens ímpios lá, vadios, eles vieram e desprezaram o rei. Gente, quando você chega diante de uma autoridade que Deus constituiu, você não fica se levantando contra ela, porque quando você se levanta contra a autoridade encolhe os braços e Deus estende o dele para você. Teve um homem que o nome dele era Jeroboão. Acho que é isso mesmo. O Jeroboão, ele fez um altar para o diabo em cima do altar de Deus, para queimar incenso e fazer o sacrifício para Deus estranho. E ele era um rei de Israel, foi o pior rei de Israel daquela época. Pois chegou o homem de Deus e pegou e falou assim: eis que diz o Senhor, você está errado, você está corrompendo o reino de Deus, você é um filho de Belial, que é o filho das trevas e tal. O rei falou assim: soldados, mandem pegar aquele homem. Sabe o que aconteceu? O braço dele ficou assim. Ele falou: não, mas não conseguia. Então, meu irmão, cuidado, você que gosta de apontar dedo, seja para qualquer homem de Deus aí na internet, pare com isso, porque eu estou te dando um exemplo aqui do que aconteceu. Ele teve que se humilhar para o homem de Deus: olhe por mim, porque agora o cara ia para o banheiro, tinha que andar assim. O cara ia comer alguma coisa com essa mão. O braço ficou assim, ó. Ficou assim o braço. Está na Bíblia, eu te mostro depois. Ficou assim, ó. Você que gosta de apontar o seu dedo para homem de Deus, talvez você não fique com o braço assim, mas sua vida vai ficar travada. Suas bênçãos vão parar. Cuida da sua vida, meu irmão. Cuida da sua vida, fecha a sua boca. A Bíblia diz, coloca lá Provérbios 17 e 28. Olha só, Provérbios 17 e 28, coloca aí para nós. Diz assim, ó: até o tolo quando se cala é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. A gente tem que ficar quieto. Quando começarem de zombaria com as coisas de Deus, pula fora, meu irmão. Não entra nessa aí que você vai se estrepar. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender a duras penas. E hoje a gente tem visto na internet, as pessoas têm ido para lá e têm atacado homens de Deus. Deixa lá,
ele é pastor lá da outra igreja. Não interessa para nós, gente. Não interessa, vamos cuidar da nossa vida. A gente já tem bastante problema para resolver. Seja sábio. Se começarem a falar demais do seu lado, pula fora. Pula fora. Deixa esses negócios para lá. Olha só, uma das coisas que ele tinha, que era forte nele, ele era tímido, mas a timidez, Deus falou que mudou o coração dele, para ele se tornar um grande guerreiro. Mas ele ficou escondido no meio da bagagem, não quis aparecer. Pare de ficar escondido. Pare de se esconder. Deus quer te usar no reino dele. Até ele descobrir isso, tiveram que ir lá e chamar o cara no meio de milhares. Ô Saul, vai lá de uma vez, vai lá na frente. O Samuel está te chamando e quer te apresentar diante do povo. Agora você vai ter autoridade com o povo. E Deus está te levantando nessa noite aqui, meu irmão, para você ter autoridade na casa dele. É assim que acontece. Primeiro, o profeta te unge, depois Deus te levanta. Mas quando ele te levanta, você tem um período para ser provado. E se você passar por isso e vencer, você será aprovado por Deus, meu irmão. Você vai conseguir, eu creio, em nome do Senhor Jesus. E aí, depois de ser escolhido, uma das coisas que a gente vê é que ele guardava essa qualidade dele muito profunda. No verso 16 diz assim: Saul respondeu. Ele respondeu a quem? O tio dele. No verso 15 diz assim: o que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. No verso 16 diz assim: Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar usando. Uma das coisas que hoje eu procuro não usar é a minha autoridade de pastor e profeta dentro dessa igreja. São coisas que eu procuro não usar. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Romanos, que o que presida com cuidado. Se eu tiver que te corrigir, meu irmão, eu vou deixando, vamos orando até Deus falar com você. Porque se eu for usar a minha autoridade, eu vou ter que usar ela bem mais lá na frente, passar, talvez até você tenha que aprender isso com a experiência do tempo. Uma das coisas que eu tive que aprender é conter o meu espírito. Olha só o que diz em Provérbios 17 e 28, que nós vimos. Passa lá o 16:32. Vamos ver o 16:32, o que está escrito ali. Olha só, Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente. O que é o longânimo? É a pessoa que tem um longo ânimo. Ela vai esperando o momento certo, ela vai orando, ela vai jejuando, ela vai pedindo para Deus: Deus, me muda, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, mas a mudança, Ele não vai transformar o seu coração de uma hora para outra, vai ter que ser com o tempo, meu irmão. Você vai sendo talhado por Deus, sabe por quê? Porque Jesus, existe um ditado popular, que pau que nasce torto, morre o quê? Mentira do diabo, sabia? Porque Jesus, Ele é o carpinteiro, e Ele vai pegar o formão e vai endireitar esse pau torto aí. Vai. Porque para Ele nada é impossível. Você pode ser o pior dos piores aqui nessa terra, você não vai morrer torto não, porque o formão dele vai comer em você e vai doer, mas você vai ser uma bênção, eu declaro e profetizo. E aí então ele diz assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o tempo é aprender a liderar. Liderar é uma arte, meu irmão. Hoje, qualquer um pode ir lá na junta comercial, abrir um CNPJ, abrir uma portinha, bota 50 cadeirinhas e diz que é uma igreja. E fica pregando para meia dúzia lá. E fica descendo o porrete lá.
eu quero ver cuidar das pessoas. Eu quero ver discipular as pessoas. Eu quero ver você ser crucificado e você estar preso naquela cruz e não poder descer dela lá até que o Espírito Santo te tire daquele lugar. Então ele diz assim, ó, que é melhor você conter, ou seja, dominar o seu espírito. O espírito do homem de Deus, daquele que é um profeta, ele tem que conter isso dentro dele, porque senão, sabe o que ele faz? Ele pode explodir tudo, pode acabar com tudo, pode ferir um monte de pessoas. Tem que cuidar para não ferir as pessoas. Olha, eu quero ir lá para o último versículo agora, penúltimo, Provérbios 25, 28, veja o que está escrito lá. Olha só, gosto muito desse provérbio também. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você que não domina você que tem que estar falando à toa toda hora, o que vem na cabeça vai soltando, cuidado, meu irmão, você está semeando para a sua derrota. Veja quem está seguindo você, veja quantas pessoas te seguem, veja se tem multidão atrás de você, porque não pense, hoje a pessoa liderar não é fácil, como eu falei, liderar uma casa é difícil. Se você for no calor da emoção, na hora que a coisa está fervendo, gente, você vai pôr tudo a perder na sua casa, você vai pôr seu casamento a perder, você vai pôr seus filhos a perder, se você não aprender a conter o espírito, eu tenho assim, contido o meu espírito do profeta, porque às vezes eu olho lá, e Deus me mostra um monte de coisa, e eu falo assim, Senhor, e agora? Ele fala, não, agora não. Se você falar, ele não vai aguentar. Vai ter que falar mais para frente. Espera ele criar músculo espiritual, porque senão você vai destruir esse cara aí. O regaço dele não aguenta, as perninhas dele não vai aguentar. Vai fazer assim, que nem a velha da praça, lembra? Antigamente, nem existe mais, está morta. Entendeu? Não vai aguentar. Se a gente for despejar o que o Espírito tem revelado a nós, tem coisas que eu seguro. Eu não falo, porque a pessoa não tem estrutura para ouvir aquilo. Então eu tenho que aprender a conter o meu espírito. Tem outra versão que diz assim, que você tem que aprender a ter domínio próprio. Aprenda a se dominar. Aprenda a se dominar em meio a uma discussão acalorada. Aprenda a dominar o seu espírito. E é isso que nós vemos assim, que nesse momento aqui, nesse momento, a gente vê assim que era a fortaleza do Saul. E para fechar o último capítulo 11 de Mateus, verso 29, vamos lá, vamos ver o que Jesus pensa sobre isso. Mateus 11, 29, olha só, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprenda com ele, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe, se a gente quiser resolver tudo no tapa, a gente vai ficar atribulado e não vai ter descanso. Sabe por quê? Porque quando você machuca alguém, com certeza você vai ficar atribulado até procurar aquela pessoa para reconciliar com ela e pedir perdão a ela. E você não vai ter paz até você fazer isso. Tem pessoas que não prosperam. Tem pessoas que como eu falei ali no versículo, né? É como uma cidade derrubada. Você derrubou a sua casa, você derrubou tudo. Por quê? Porque você não tem aprendido a conter o seu espírito. Você despeja tudo na cabeça daquele abençoado lá, né? Eu me refiro um pouco mais às mulheres, porque elas são uma bênção. Elas falam um pouquinho mais do que a gente. Provavelmente 3.000 palavras a mais do dia do que nós homens falamos. Então aprendam a conter o seu espírito. Porque às vezes vocês arrumam confusão onde não existe nada. Depois você tem que consertar.
E aí você tem que se humilhar diante da pessoa, pedir perdão, para você não ser processado. Quero te dizer, meu irmão, hoje, no capítulo 6 de 1 Coríntios, vai falar sobre isso. Não vou abrir agora. Mas Paulo está dando um recado para a igreja. Ele diz assim, olha, se vocês têm discussões, contendas entre irmãos, vocês não têm juízes para resolver isso? Vocês não têm os líderes da igreja para resolver isso? Por que é que vocês vão aos juízes, os ímpios, contratam advogados? Está tudo na palavra, gente. Isso aí há 2000 anos atrás e hoje está igual. Contratam advogados e colocam a sua causa na mão dos ímpios, sendo que vocês vão julgar as nações. Você, meu irmão, você não sabe a autoridade que você tem. Você vai julgar as nações, sabia disso? Você não sabia, mas fique sabendo agora, que as tuas causas que você tem contra seu irmão, muitas vezes, procure a sua liderança para resolver. Não vá atrás de ímpios dessa terra. Veja em que situação que nós chegamos. Eu sou uma pessoa informada, eu gosto de ler. Dias Toffoli é o presidente do STF. Foi colocado lá por politicagem. Nem concurso público fez. Um ébrio, se você olhar na internet, o cara está lá embriagado. Embriagado no dia da posse, depois da festinha deles lá. Veja que situação que nós chegamos nessa nação. Meu irmão, você vai julgar as nações. Quem crê, diga amém. Por isso você precisa ir para a escola bíblica, para você aprender essas coisas. E aí nós queremos discutir com as pessoas, se enfiamos em problemas e depois vamos para a justiça do homem. Para esses homens carnais aí, que não têm autoridade nenhuma sobre nós. Jesus falou assim para Pilatos: você tem autoridade porque foi dada pelo meu Pai. Porque se não fosse dada por Ele, você não teria autoridade sobre mim. Amém, gente? Fácil assim. Fácil assim. Autoridade, nós é que temos autoridade nessa terra. Nós é que vamos governar esta terra. Esta terra vai ser transformada. Jerusalém celestial vai descer do céu para esse lugar aqui. Pode ter certeza. Isso é Apocalipse, gente. Isso é escatologia. Como eu sonho de dar aula de novo aqui. Mas esse ano não vamos conseguir, só para o ano que vem. Então, que você quer aprender sobre autoridade, venha para o curso Autoridade e Submissão, que começa dia 30. Depois você fala com o pastor Sérgio lá para adquirir a apostila. Deus então deu autoridade para você, meu irmão. Entenda que aonde você é forte, pode se tornar a maior fraqueza e você pode cair no meio dessa caminhada. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Quero fazer oração por você. Espírito Santo que falou contigo, aonde você precisa ser tratado, eu não sei. Talvez seja, você não sabia que era um escolhido. Hoje você entendeu que você está aqui não é de graça. Então você é um escolhido de Deus. Vem aqui para frente que eu quero fazer essa oração, porque Deus te escolheu para você estar aqui. Vem aqui na frente. Vem aqui que nós vamos fazer oração, porque você achava que você não era nada, que você era o menor da tribo lá de Benjamim, e o Senhor escolheu você, que é um improvável. Mas é você que Deus quer colocar coisas grandes. Tua graça lá, meu filho. Entendeu? Deus quer colocar coisa grande na sua mão. E agora ele chamou, ele te escolheu, ele chamou, ele vai sustentar. E se ele sustenta, ele cuida das tuas preocupações.
E se Ele cuida, Ele te capacita. Isso aqui é tremendo nesse texto. Em mim, a não ser nas minhas fraquezas,